Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. O lugar onde desvendamos os mistérios mais fascinantes da história. Hoje, vamos mergulhar numa história que parece roteiro de filme de suspense, mas aconteceu de verdade. Imagine uma moeda, não qualquer moeda, mas a espinha dorsal de um império gigantesco. Ela financiava exércitos, construía cidades e mantinha o comércio fluindo por vastos territórios. Era o símbolo máximo de poder e estabilidade. E então, do nada, ela começou a desaparecer. Simplesmente sumir, como se estivesse evaporando. Mercados entraram em pânico, soldados se amotinaram e a economia começou a sufocar lentamente. Quem estaria por trás de um plano tão audacioso? Um inimigo externo? Uma conspiração interna? A verdade, quando descoberta, foi ainda mais chocante e revelou uma ganância que destruiria o próprio império, de dentro para fora. Antes de desvendarmos esse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas viagens pelo tempo. A sua inscrição é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias incríveis para vocês. Pronto, então vamos lá. Para entender a gravidade desse sumiço, precisamos primeiro visualizar o poder dessa moeda. Pensem no Império Romano e seu denário, ou no Império Espanhol e suas peças de 8, moedas que não eram apenas dinheiro. Eram um selo de autoridade reconhecido em todo o mundo conhecido. Elas eram cunhadas com precisão, com a imagem do imperador. Um lembrete constante de quem mandava. Cada transação, desde a compra de um pão no mercado local até o financiamento de uma legião inteira, dependia da disponibilidade e da confiança nessas pequenas peças de metal. A estabilidade do império era, literalmente, forjada no mesmo metal que suas moedas. Por séculos, esse sistema funcionou como um relógio. As minas produziam prata e ouro. As casas da moeda transformavam o metal em dinheiro, e as moedas circulavam, alimentando o ciclo interminável de comércio, impostos e gastos do governo. Era uma máquina econômica bem oleada. Então, o impensável começou a acontecer. No início eram apenas sussurros, reclamações isoladas. Um comerciante em uma província distante reclamava que não conseguia dar troco para uma compra grande. Um coletor de impostos relatava que os cofres da cidade estavam mais vazios do que o normal. Um centurião escrevia para a capital dizendo que o pagamento de suas tropas estava atrasado. De novo, a princípio, as autoridades ignoraram esses sinais, tratando-os como problemas logísticos locais ou flutuações sazonais. Afinal, um império tão vasto sempre teria seus pequenos contratempos. Mas os sussurros se transformaram em gritos. A escassez de moedas deixou de ser um problema localizado e se tornou uma crise generalizada. Os mercados, que antes eram centros vibrantes de atividade, começaram a paralisar. Sem moedas para facilitar as trocas, o comércio regrediu para o escambo. Um agricultor tinha que trocar sacas de trigo por ferramentas, um artesão trocava cerâmica por tecido. Isso era ineficiente, complicado e retardava toda a economia. A confiança, a base de qualquer sistema financeiro, estava se desintegrando. Parecia que uma mão invisível estava deliberadamente retirando o dinheiro de circulação, estrangulando a vida econômica do império. O caos se instalou. A pergunta na mente de todos, do imperador ao cidadão comum, era uma só: para onde as moedas estavam indo? A primeira suspeita, naturalmente, recaiu sobre inimigos externos. Seria uma nação rival, comprando e acumulando as moedas para desestabilizar o império? Espiões foram despachados, fronteiras foram reforçadas e navios mercantes estrangeiros foram revistados com mais rigor. Mas essa teoria não se sustentava. A quantidade de moedas desaparecendo era simplesmente grande demais para ser obra de um único rival. A escala do problema era interna. A próxima linha de investigação focou nos falsificadores. Talvez gangues estivessem derretendo moedas boas para misturar com metais mais baratos e produzir mais moedas falsas, lucrando com a diferença. Inúmeros falsários foram presos e executados publicamente. Suas oficinas foram destruídas. Foi uma demonstração de força do império, mas não resolveu o problema. A sangria continuava. As moedas verdadeiras, as oficiais,
continuavam a sumir. As autoridades estavam desesperadas. Inspetores imperiais foram enviados para as minas, pensando que talvez a produção de metais preciosos tivesse despencado. Mas as minas ainda estavam operando. Talvez não com a mesma força de séculos atrás, mas ainda produzindo. Não havia uma explicação lógica. A economia estava em queda livre, a agitação social aumentava e o governo parecia impotente. A verdade, quando finalmente veio à tona, não foi através de uma grande investigação ou da confissão de um espião. Foi através de observações silenciosas, de denúncias e da conexão de pontos que ninguém queria conectar. A descoberta foi devastadora. Os culpados eram as próprias elites do império, nobres, ricos comerciantes e até mesmo alguns oficiais do governo. E o motivo não era rebelião ou sabotagem política, era pura e simples ganância. O que havia acontecido? Ao longo dos anos, para financiar guerras e projetos caros, os imperadores começaram a debasear a moeda. Isso significa que eles diminuíam a quantidade de metal precioso, como prata ou ouro-em, cada moeda misturando-o com metais mais baratos, como cobre. No início, a diferença era mínima, imperceptível. Mas com o tempo, a prática se tornou comum. Uma moeda que antes era 90% prata, agora podia ter apenas 40%, 20%, ou até menos. No entanto, oficialmente, ela ainda valia a mesma coisa. O povo era forçado a aceitá-la pelo seu valor de face. Mas o mercado não é bobo. As pessoas sabiam, e mais importante, os especialistas em metais sabiam. As elites, com acesso a informações e recursos, perceberam uma oportunidade de ouro. Eles começaram a acumular as moedas mais antigas, aquelas com maior teor de prata. E o que eles faziam com elas? Eles as derretiam. A lógica era brutalmente simples. O valor do metal puro contido nas moedas antigas, quando vendido como matéria-prima no mercado negro ou para artesãos e joalheiros, era maior do que o valor oficial da própria moeda em circulação. Em outras palavras, a prata valia mais como um pedaço de metal do que como dinheiro do império. Era mais lucrativo destruir a moeda do que usá-la. Esse processo, conhecido como Lei de Gresham, menos a moeda ruim, expulsa a boa de circulação, estava acontecendo em uma escala industrial. As pessoas comuns, por instinto, guardavam as moedas boas que encontravam e passavam para frente as ruins, as mais recentes e com menos prata. Mas as elites foram além. Elas caçavam ativamente as moedas boas, retirando-as do sistema em massa para derretê-las. Elas estavam, na prática, canibalizando a economia do império para obter lucro pessoal a curto prazo. Estavam serrando o galho em que estavam sentados. O tesouro imperial estava sendo fundido em fornalhas privadas, transformado em lingotes e vendido para o maior lance. Quando as autoridades centrais finalmente entenderam a dimensão completa da catástrofe, já era tarde demais. O estrago era irreversível. A confiança na moeda imperial, o alicerce de seu poder econômico, havia sido completamente destruída. Ninguém mais acreditava no valor do dinheiro. O valor das moedas mais novas, que eram basicamente cobre banhado em prata, despencou. A hiperinflação tomou conta. Os preços dos alimentos e bens essenciais dispararam a cada dia. O salário de um soldado, quando finalmente era pago, mal comprava um pedaço de pão. A economia entrou em colapso total. O comércio entre as províncias cessou, pois ninguém queria aceitar a moeda desvalorizada. Cada região começou a cuidar de si mesma, fragmentando a unidade do império. A incapacidade do governo de pagar seus exércitos levou a motins constantes e à ascensão de generais que se declaravam imperadores em suas próprias regiões. O império, que parecia eterno e indestrutível, começou a se desintegrar. A crise monetária não foi a única causa da queda, mas foi o catalisador, o golpe que acelerou um declínio que talvez já estivesse em andamento. A ganância de suas próprias elites criou um vácuo econômico que sugou a vitalidade do império, deixando-o fraco, dividido e vulnerável a invasões externas. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre confiança e valor. Mostra como um sistema, por mais poderoso que pareça, pode ser corroído por dentro quando a ganância individual se sobrepõe ao bem comum. A moeda que desapareceu
não foi apenas metal, foi a confiança de um povo em seu governo, a cola que mantinha um império unido. O seu sumiço não foi um mistério sobrenatural, mas o resultado de ações humanas que, em busca de lucro imediato, destruíram a base de sua própria prosperidade. Uma lembrança sombria de que, às vezes, o maior inimigo de um império não está do lado de fora de suas muralhas, mas dentro de seus próprios palácios. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais mistérios da história. Até a próxima!